4 traços comuns em ex-adeptos de seitas. Com muito respeito e dependendo aí da graça de Deus, eu quero falar sobre alguns traços que eu tenho observado e que outros também têm observado em ex-adeptos de seitas. E hoje estão aí caminhando em alguma igreja bíblica e parece que precisa haver uma preocupação no que tange a esses 4 traços. Eu vou mencionar aqui, espero que o Espírito de Deus possa ajudar aí você a observar em si mesmo se esses traços estão sendo acentuados ou se não está acontecendo com você. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá. O primeiro traço que eu observo em um ex-adepto de seita é a transferência daquilo que eu gostaria de chamar de síndrome de cativeiro. Num sistema herético, os seus adeptos são totalmente aprisionados e em um sistema de cativeiro, aqueles que estão ali escravizados a ele se tornam totalmente dependentes. Se você observar, por exemplo, um passarinho quando criado em uma gaiola, é muito difícil ele consegue desenvolver e usufruir a sua liberdade sem uma outra dependência. Então o que acontece é que um ex-adepto de seita sai de um sistema herético onde ele era alimentado, onde ele era guiado por algum tipo de espírito, de profecia ou coisas do tipo, e quando ele vem para uma denominação bíblica, ainda que essa denominação não vai buscar isso, ele acaba de forma inconsciente transformando aquela denominação como o seu novo cativeiro. Ele se torna muito dependente dela e isso não é bom. Essa não é a jornada cristã, nem uma denominação bíblica. Uma denominação bíblica vai buscar que seus membros sejam discípulos de Cristo, não dependentes da estrutura ou mesmo da própria espiritualidade da instituição que agora faz parte de sua vida. Então, tome muito cuidado para que você não transfira inconscientemente para a nova denominação aquela vida debaixo de um cativeiro. Segundo, que eu quero destacar é o perfeccionismo doutrinário. Quando pessoas estão numa seita, é comum que ele encare todos os detalhes doutrinários, todas as afirmações doutrinárias, todos os procedimentos como sendo garantias de que está na verdade. Então eles imaginam que não deve haver limitações e falhas doutrinárias em aspectos, porque uma vez lá na seita, ele achava que até a forma, às vezes, de produzir um relatório, de abrir uma porta, etc., e etc., eram evidências de que estavam seguindo uma verdade detalhada em todos os campos. Tanto que as seitas, elas realmente trabalham no sentido de dar aos seus adeptos orientações e exigências, preceitos para todos os detalhes da vida. Por isso, há um problema sério. Às vezes a pessoa vem para uma denominação bíblica e ele vai notar que existe ali algumas falhas ou algumas fragilidades, tanto na denominação como em seus ensinos, e daí ela já se frustra, porque ela está buscando um perfeccionismo doutrinário que anteriormente era o passaporte para a salvação. Então ela achava isso e agora ela espera. Então não pense dessa forma. Todas as denominações cristãs, por terem pessoas, são imperfeitas, e até mesmo as suas doutrinas, ainda que as essenciais tenham um embasamento muito claro nas escrituras e preservado historicamente, ainda assim a mão humana vai ter algumas imperfeições. Você não pode se esquecer disso, né? Terceiro traço que percebo é
a submissão à autoridade. O que acontece é que o adepto de seita, ele tinha um líder espiritual numa seita e ele espera, tal como a questão doutrinária também, mas ele espera que tudo que o pastor dessa denominação falar, tudo que for dito, deve ser considerado ou como mentira ou como verdade, e ele tem que submeter ou não se submeter, né? Então, a dependência de se submeter, talvez quase que cegamente, a líderes, é algo muito comum numa seita. E aí acontece quando a pessoa vem para uma denominação cristã, quando ela não se revolta totalmente a uma liderança, ela novamente se sujeita ao líder espiritual ali, achando que ele é líder, não só um condutor, mas o dono da fé, como é nos movimentos heréticos. Então, meu conselho a você, meu irmão, é que tome cuidado, seu pastor, seu líder espiritual, o líder bíblico que Deus colocou nessa denominação, é um irmão como você, está caminhando sob liderança ou sob autoridade espiritual como você, e ele está aí para te ajudar na jornada cristã, para que você seja submisso a Cristo, para que você seja sujeito a Cristo, e não a um líder, a um grupo de líderes da denominação. Então você foi livre não para ser escravo, né, mas para caminhar em liberdade junto com outros irmãos. A Bíblia fala da submissão aos líderes, da sujeição aos líderes, mas esse é o nível bíblico, é bem diferente do nível herético encontrado nas seitas, que é uma submissão total da alma, do coração, das crenças, das atitudes, e depois ele vai ver aonde sobra a Bíblia e submissão a Cristo. Quarto e último traço que eu tenho observado em ex-adeptos de seitas, uma amargura, né? Infelizmente, a amargura causa uma revolta. E aí nós observamos, principalmente no começo, quando uma pessoa se desliga de uma seita, há uma amargura muito grande, porque ela provavelmente vai imaginar que ela perdeu boa parte da vida dela em uma mentira, em uma fantasia, em um engano, e ela agora está amargurada, está revoltada, porque ela perdeu parte da sua vida, perdeu também recursos, perdeu a sua história, amigos, etc, e etc. Há um prejuízo muito grande. Fora aquela decepção profunda de que foi enganado e achando que estava servindo a Deus. Então há uma amargura, e aí acontece algo muito perigoso. A pessoa passa parte da vida dela em favor da seita que ela era escravizada, e agora o restante da sua vida é contra aquela denominação, aliás, contra aquela seita. Então a vida dela vai ser voltada para aquela seita. Então isso é muito problemático. Você tem que se desvincular dessa amargura para que você viva o seu cristianismo. Sim, se você teve experiência com seitas e se você deseja o trabalho apologético, é uma coisa, mas isso ser ensopado na amargura, ser vinculado com a amargura, né? Ter aí notas sempre de rodapé por causa da amargura, isso não é saudável. Você não vai crescer espiritualmente, nem vai conseguir ajudar as pessoas que estão lá, apesar de você achar que está demonstrando, às vezes, raiva, revolta, e às vezes você ainda tenta dizer que não tem, mas tem, você sabe que tem. Então, eu mesmo já aconselhei ex-adeptos de seitas para esperar um pouco, fazendo um canal, ou escrever alguma coisa, esperar um pouco para que o coração se acalme, como diz o ditado popular, a poeira vem abaixar, e não ir com tanto afinco misturando amargura, raiva contra um outro adepto que é simplesmente uma vítima, não é? Então fica aqui essa observação. Então lembre-se de ter amor, lembre-se de estudar mais, você precisa conhecer as doutrinas cristãs, e isso leva tempo, né, para depois você se preocupar um pouco mais aí. Esses são conselhos de quem, né, já experimentou quase que todas essas realidades,
E então fica aqui a sugestão, porque quando Cristo nos liberta, ele nos liberta daquele cativeiro. Nós não devemos trazer aqueles traços, como eu acabei de mencionar, uma síndrome de cativeiro, um perfeccionismo doutrinário, uma submissão total à autoridade e muito menos à amargura. Isso não vai fazer bem. Você agora é discípulo de Jesus. Você deve seguir a Cristo. Então esteja sob a orientação dele, que você vai encontrar tanto realização da sua vida espiritual como propósito para a sua jornada. Deus te abençoe.